Pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos iniciar esse trabalho de hoje. Eu quis gravar em vídeo dessa forma para a gente seguir mais ou menos o que a gente fez na aula passada, né? Eu acho que deu uma ideia muito boa de não perder nenhum detalhe. Então, como às vezes fica difícil de ir no computador de cada um para a gente tirar alguma dúvida, eu acho que o vídeo é interessante para que você possa voltar, né, verificar algum detalhe que você perdeu e, né, de qualquer forma, estou dentro da sala disponível para qualquer dúvida, tá? Se precisar, me chama. Mas acho que o vídeo vai ser legal, cada um ali no seu tempo, concentrado da sua forma. Eu acho que vai ser muito bacana para a gente trabalhar, tá bom? Então hoje nós vamos fazer o seguinte, eu vou passar uma revisão rápida sobre o que a gente viu até agora do Bootstrap, do Flask e do HTML com CSS, tá bom? Alguns detalhezinhos, né? Às vezes perdeu uma coisinha aqui e outra ali, você pega rapidinho. Mas o nosso foco de hoje vai ser como inserir alguma coisa no nosso portal de notícias, né? Então eu vou produzir uma página para exibir as matérias, uma página onde nós vamos cadastrar as matérias e aí a gente vai testar, a gente vai inserir matérias novas no nosso site, tá bom? Então olha só, para a gente começar, eu percebi que alguns alunos ainda ficam um pouco perdidos no computador. É natural, né, da geração de vocês são mais acostumados com o celular e quando vai para o computador fica com um pouco de dúvida. Então lembra de fazer as etapas, né? Pensa nas etapas direitinho. O que você precisa fazer primeiro, né? Vamos pensar aqui, olha, eu preciso iniciar um projeto. Então, deixa eu separar para ele um diretório, vou criar uma pastinha, né? A gente já sabe que as imagens vão ter que estar lá dentro, o nosso arquivo de CSS vai estar lá dentro, o nosso HTML vai estar lá dentro, tá bom? Então, eu vou vir aqui no meu desktop, né? Você pode salvar, às vezes, nos meus documentos, onde você quiser, né? Eu vou colocar aqui no meu desktop, vou criar uma pastinha aqui e vou chamar ela de site. Beleza, criei, eu tenho uma pastinha. Abri a minha pasta e eu sei que eu quero colocar tudo aqui dentro, né? Tudo que eu for trabalhar vai estar aqui dentro. Eu já posso organizar as pastas que eu sei que eu preciso. Por exemplo, eu sei que o Flask precisa de uma pasta templates, então eu já vou criar ela aqui dentro também, ó. Templates. Ok, eu sei que o Flask também precisa da pasta static para colocar as imagens, o arquivo CSS, né? O template a gente coloca os arquivos HTML, beleza? Então vamos lá. Pessoal, então criamos aqui a nossa pasta para o nosso projeto, né? Como a gente já sabe que vai precisar do templates, já criamos, vamos precisar do static, já criamos, beleza. Agora a gente pode abrir essa pasta no nosso editor de código. Então lembra, né? Não confunde o Python com o editor de código. O Python já está instalado nas nossas máquinas, né? E depois dele a gente instala um editor de código. Pode ser o PyCharm, pode ser o Visual Studio Code, pode ser, né? Existem vários. Então, no meu caso aqui, eu vou abrir com o Visual Studio Code, que é o mesmo que a gente está usando aí no Laboratório 7. Então, pedir para abrir Visual Studio Code, ok? Ó, tá aberto aqui. Como que a gente sabe que está aberto? A gente pode olhar aqui do lado esquerdo, ó. A gente vem aqui nessa barrinha, um cinza mais claro do lado esquerdo, ó. Eu criei uma pastinha chamada site. Então, tá aqui, ó, site. Dentro dela tem static e tem templates, beleza? Vamos começar a criar então os arquivos básicos que a gente precisa para o nosso documento. O nosso arquivo do Python eu vou chamar de main.py, mas você pode colocar qualquer nome que você quiser, desde que coloque o .py, né, py no final, que aí o Visual Studio Code sabe que ele é um arquivo de Python. Dentro da pasta templates, ó, cliquei nela, novo arquivo, eu vou criar o index.html, vai ser a nossa página inicial do site, né? Vai estar aqui dentro. Dentro de static, cliquei no static, eu vou criar o meu style.css.
Eu já sei que ele tem que ficar aí, já vou criar ele aqui também, beleza? O que a gente precisa agora? Vamos criar uma estrutura básica para a gente colocar para funcionar, né? Ver que está tudo funcionando. Então, no meu index, não sei se vocês lembram, Shift 1, que é o exclamação, ele já cria para mim a estrutura básica de um arquivo HTML, ok? Preciso só alterar para português do Brasil, aqui na nossa linguagem, que ele vem por padrão em inglês, e vou alterar aqui o título. Lembrando que, né, aproveitando para a gente fazer uma revisão, tudo que está dentro do head, da tag head, são apenas configurações, né? Então, vou criar um título aqui, vai se chamar Portal de Notícias. Beleza. Aqui dentro também, nas configurações, né, dentro do head, é que eu importo o meu arquivo CSS. Então, eu vou colocar aqui também, ó, só digitar link, ele já mostra várias opções para a gente. Aí eu clico aqui no CSS, ó, link CSS. Essa parte, presta muita atenção, porque ela é importante, né? Como o padrão é chamar de style.css, ele já aparentemente deu certo, né? Ele já achou o meu arquivo. Só que na verdade ele não achou. Por quê? O nosso arquivo HTML está dentro de templates, olha só. E o nosso arquivo CSS está dentro de static. Então eu preciso informar para ele essa diferença de pasta. Como que eu faço isso? Eu estou dentro de templates, eu quero sair dela. Eu aperto aqui, ó, ponto. Esses dois pontinhos aqui faz com que ele saia da pasta template e volte aqui para a pasta site, que é a pasta mãe do nosso projeto, ok? Agora, a partir do momento que eu estou na pasta mãe, eu posso entrar na pasta que eu preciso. Então, agora sim, eu posso entrar na pasta static, ó, barra static, vou escolher ela, e dentro do static, style.css, ok? Sempre lembra disso, quando for pegar uma imagem, a mesma coisa, tem que sair da pasta que a gente está, para depois poder entrar na outra, tá bom? Então, já fiz a importação do nosso arquivo CSS. Agora, dentro do body, ó, o body é onde acontece mesmo o nosso site, né? Toda a nossa estrutura, o que a gente quer mostrar para o nosso usuário, vai estar aqui dentro. Então, por enquanto, vou criar aqui só um título para a gente ver se deu tudo certo. Vou chamar de deu certo. Beleza. Ok? Vamos agora lá no nosso arquivo do Python, né? O arquivo Python, criar a nossa estrutura do Flask que vai comandar o nosso site, né? Ele que é o nosso back-end, ele que vai comandar tudo para a gente. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é importar o Flask para o nosso arquivo. From Flask, né? Então, do Flask, importa a classe Flask. Então, por isso que esse último aqui tem o F maiúsculo, ele é uma classe. Então, é padrão, quando a gente falou lá da PEP 8, aquelas regrinhas, vamos colocar nome de variável com letra minúscula, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo. Existe lá uma regrinha que quando a gente cria uma classe, a gente inicia ela com letra maiúscula. Então, ó, do pacote Flask, está tudo minúsculo, é a nossa biblioteca, né, o nosso framework, importe a classe Flask com F maiúsculo, tá bom? Vamos criar então o nosso aplicativo. Vou chamar ele de app, né? Ele é do tipo Flask, né? Ele é uma instância da classe Flask e eu passo para ele a variável __ name. Isso aqui é padrão, né? Não precisa entrar em detalhes sobre o porquê desse name agora, mas é padrão do framework, pode colocar desse jeito. E para manter ele rodando, eu digito app.run. Ok? Isso aqui eu iniciei um aplicativo Flask e vou manter ele rodando com o Run. Beleza? O que a gente precisa agora? Lembra que a gente viu nas aulas passadas que tudo que a gente precisa ver no nosso navegador tem que ter uma rota para ele, né? A gente trabalha com rota.
eu quero ver esse arquivo index.html. Então eu preciso criar para ele uma rota. Depois nós vamos criar outro arquivo que vai ser a nossa cadastrar notícias.html. Eu vou ter que ter uma rota para ele. Criei uma página de muito obrigado por vir aqui, então vou ter que criar uma rota para ele, ok? Então vamos criar essa primeira. @app.route. E aí qual que é a minha rota? Coloco aqui entre parênteses, entre aspas. Essa rota, como é a inicial, eu vou chamar só de barra, que é o meu endereço mesmo. Digitei o endereço, eu já entro nessa rota barra, ok? Toda rota precisa de uma função. Então, def, como é a função inicial, vou chamar de home, a minha função home, 2 pontos. E toda função precisa de um retorno, ela tem que devolver alguma coisa. Então, return. Aí o que ela vai me devolver? Como eu quero que ela me devolva um template que está lá dentro da pasta templates, eu preciso vir aqui em cima, junto com o Flask, e importar também o módulo render template, ok? Ele que retorna para mim um template que está dentro da pastinha de templates, ok? Então, agora o return da função vai ser render template, e aí o que ele vai me retornar? O index.html, ok? Vamos só ver um detalhezinho. Lembra que eu acabei de falar, né? Que às vezes a gente tem que pôr aquele ponto, barra para sair de uma pasta, entrar dentro da outra. Por que aqui, eu não precisei fazer isso? Eu marquei direto o arquivo index.html. Isso aqui é uma propriedade do framework, né? Quando a gente usa o render template, por padrão, ele já sabe que ele tem que procurar esse arquivo index.html lá dentro da pastinha de templates, ok? Por isso que a gente já criou essa pasta, tem que ser com esse nome, né, obrigatoriamente, porque ele sabe que ele vai procurar lá dentro, tá bom? Agora, vamos ver se isso aqui tudo funcionou. Vamos rodar o nosso arquivo Python. Ok, está rodando aqui. E eu vou lá no meu navegador verificar se deu tudo certo. O endereço é o 127, ok, né? Deu certo. Ele chamou o arquivo HTML, né? E mostrou ele aqui para mim, beleza? Vamos agora fazer o seguinte. A gente já viu essa estrutura básica, foi uma revisão. Agora vamos criar, né, uma segunda parte da revisão. Vamos criar um arquivo HTML onde a gente possa mostrar essas notícias, beleza? Então vou criar essa parte agora, vamos lá. Então, aqui no nosso arquivo index agora, vamos trabalhar aqui um básico do nosso portal de notícias para a gente poder verificar certinho o que a gente está fazendo. Então, olha só, eu vou tirar esse título aqui agora, né, para a gente começar a pensar. Isso ali era só um teste para a gente ver se estava funcionando. Vamos colocar um cabeçalho no nosso site e pode ser um cabeçalho simples, né? Vou colocar lá a logomarca ou o nome SES Notícias, colocar um pequeno menu, né? Só para a gente treinar. E como vamos fazer isso? Lembra que a gente falou nas aulas passadas que o HTML5 ele tem algumas tags que são semânticas, né? A gente precisa entender o significado dela, não simplesmente que ela existe. Então, olha só, eu posso vir aqui no código e colocar uma div, né? Uma divisão, onde vai ter o meu cabeçalho. Para mim, tá ok. Vai ter uma divisão, vai funcionar perfeito. Só que, para sistemas automatizados, um buscador igual o Google ou Bing, para o navegador, eles não sabem o que é isso. Para eles é simplesmente uma divisão. E é interessante que eles saibam, né? Então, por isso que existem as tags corretas para cada parte. Por exemplo, se é um cabeçalho, eu vou criar uma tag header, né? Eu vou falar para ele, olha, isso aqui é um cabeçalho. Aí ele sabe que isso é um cabeçalho, ok? O que vai ter no meu cabeçalho? Agora sim, se eu quiser dividir
partes aqui dentro, eu posso usar div normalmente, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui, eu vou colocar uma div, né, uma divisão, para colocar a logomarca. Por enquanto ela vai ser só um título H1, onde eu vou escrever SESI Notícias, beleza? E vou ter outra divisão, vou colocar outra div, para colocar um pequeno menu, né? Nesse menu, ó, eu vou criar um link, né? Esse link vai ser, por exemplo, para notícias do novo médio, né? E vou ter outro link para notícias da robótica. Ok, da robótica. Deixa eu criar mais um, né? Deixar 3 vai ficar mais bonitinho. E criar pelo menos mais um link aqui com notícias de cursos técnicos. Beleza. O link, tá vendo aqui dentro da minha tagzinha de link, eu tenho esse href. Isso aqui é para onde ele vai. Quando eu clicar nesse link, ele vai para onde? Por enquanto eu não tenho aquelas páginas, então eu posso deixar aqui só um hashtag. Ele vai funcionar como link, porém ele não vai para lugar nenhum ainda, ok? Vamos ver como que isso aqui está ficando? Então, vou executar novamente aqui o meu arquivo e vamos ver como que está. Vou lá no meu navegador, ele estava com esse deu certo, agora eu vou atualizar, ele já carregou para mim o meu cabeçalho, ok? Vamos agora estilizar esse cabeçalho, né? Vamos usar um pouquinho de CSS para melhorar ele. Voltando lá no nosso código, dentro do meu HTML, eu quero aqui, ó, dentro do meu header, vou criar uma classe, vou mostrar para ele que eu vou usar a classe CSS chamada cabecalho, ok? Vou copiar aqui, vou lá no meu estilo CSS e vou criar essa classe agora. Só que alguns detalhezinhos, como margem, por exemplo, os arquivos já trazem por padrão e isso pode atrapalhar a gente. Olha só, eu vou criar aqui ponto cabecalho e vou colocar nele um width, que é a minha largura, de 100%, e vou colocar um height, que é a minha altura, de 100 pixels, só para dar um exemplo. E vou falar que a cor dele, ó, o background color, vai ser... Deixa eu escolher um tom de azul aqui, mas depois a gente tem que ver exatamente qual é a cor do Senai, né? Por enquanto, vou colocar esse aqui, ó. Coloquei um tom de azul. Vamos ver lá como que ficou? Olha só que curioso. Eu não falei ali que eu quero nenhum tipo de margem, certo? Mas ele traz por padrão uma margem. Vou executar, vou atualizar aqui. Tá vendo? Ele colocou azul, mas tem uma margem em volta, ó, aqui no cantinho esquerdo, na parte de cima, na parte direita. Isso aqui é bom a gente lembrar de, antes de começar o nosso CSS, a gente zerar algumas dessas configurações padrões que vem, né? Então vamos voltar lá no nosso arquivo CSS e antes de começar, eu vou criar aqui em cima, ó, vou aplicar em tudo, ou seja, asterisco eu estou aplicando em tudo, algumas configurações, como por exemplo, margem, eu vou colocar 0, eu vou zerar todas as margens e vou zerar todos os paddings também, vou colocar 0. A ideia é tirar isso para que depois eu mesmo possa aplicar nos elementos que eu quero, né? Vamos atualizar aqui de novo, ver se deu tudo certo. Vou rodar. Vamos lá no nosso arquivo e vou atualizar. Ó, beleza, ele limpou aquelas margens, ok? Agora eu posso criar do jeito que me convém, né? Do jeito que o meu projeto pede, tá bom? Então, vamos voltar. Lá no nosso arquivo Style CSS, trabalhando no nosso cabeçalho, ó, na nossa classe cabeçalho. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou dar um Text Align Center para jogar tudo aquilo ali no centro. Vamos dar uma olhada, ó. Já centralizamos ele.
ok? Vamos colocar um espaçamento, né? Ele está muito grudado lá em cima. Então agora sim, agora eu quero colocar um padding. Então eu vou colocar aqui um padding top de 25 pixels, né? Acho que vai ficar um tanto razoável. Ó, 25 pixels, bacana, porque eu estou escolhendo isso agora, né? Não é aquele padrão. Vamos trocar essa fonte, né? Essa fonte não está muito legal. Hoje em dia a gente não usa muito essas fontes serifadas que tem essas pontinhas, igual tem aqui na ponta do S, na pontinha do E, está meio fora de moda. Como que a gente pode trocar? A gente tem aqui já por padrão o Font Family, que traz para a gente algumas opções de fontes, né? Eu posso escolher uma dessas aqui, por exemplo, Lucida Sans, exemplo. Se eu voltar aqui e atualizar, ó, ele já trocou. Mas só para a gente treinar, vamos pegar uma fonte externa, vamos importar uma fonte, né, de outro servidor. Então, para isso, nós vamos digitar aqui, ó, Google Fonts e vamos entrar. Esse primeiro aqui, ó, fontes.google.com. Como que eu faço para pegar uma fonte externa? Então, entrando aqui, eu vou clicar em fontes e agora eu posso escolher, né, entre várias opções que ele traz aqui para mim, uma fonte. Eu acho muito bonito a fonte Ubuntu. Então, aqui, ó, Ubuntu. Vou usar essa aqui, eu acho ela bacana. Cliquei nela, ele vai abrir para mim, ó, estou dentro da fonte Ubuntu e pode ir rolando aqui para baixo, aqui, ó, até aparecer as opções que ela tem. Tem ela Light, né, Light 300, Light 300 Itálico, e aí você vê, qual que eu quero? Eu vou pegar essa aqui, ó, Medium 500. Clico no sinalzinho de mais que tem aqui no canto, ó. Ele vai gerar aqui para mim esse código. Eu vou clicar em Import, né, esse botãozinho Import, e eu preciso copiar esse texto aqui, ó, que começa do arroba e vem até o ponto e vírgula. Copiei, vou lá no meu arquivo CSS e vou fazer esse import. Vou deixar aqui nas primeiras linhas, ó, Ctrl V. Beleza. Ele sabe onde ele tem que pegar essa fonte agora. Como que eu aplico ela no meu arquivo? Da mesma forma, se você vier aqui um pouquinho para baixo, ó, lá no Google Fonts, ele já te mostra. É só colocar, ó, Font Family, Ubuntu, Sans Serif. Então, vou copiar isso aqui também. E no lugar aqui onde estava esse Font Family Lucida Sans, ó, vou apagar esse e vou colocar aquele lá, ó, Font Family Ubuntu. Ok? Vamos atualizar lá no nosso portal de notícias, ó, vou atualizar a página, ele já trocou a fonte para mim, ok? Então ele sabe onde buscar e aí sabe qual que é a fonte que ele tem que aplicar, tá bom? Então como que a gente pode melhorar agora esse espaçamento aqui? O nosso SES Notícias com o nosso menu está tudo muito emendado, né? Vamos só trabalhar um pouquinho esse espaçamento e aí a gente passa para a parte das notícias. A gente tem no nosso código já uma classe CSS chamada cabecalho, né? O nosso cabeçalho aqui, ó. A gente pode referenciar agora os objetos que estão dentro dela. Então, por exemplo, eu posso pegar, ó, dentro da classe cabecalho, eu posso estilizar o H1, né? E dentro da classe cabecalho, eu posso estilizar a minha tag A, que é do link. Então vamos lá fazer isso. Olha só, eu posso colocar aqui, ó, ponto cabecalho e dentro dela eu quero estilizar o que? O H1. Então eu escrevo aqui H1. Beleza. Tudo que eu aplicar aqui, ele vai aplicar as tags H1, mas só as que estiverem dentro de cabeçalho. É um tipo de herança, ok? Então, por exemplo, eu vou crescer um pouquinho a nossa fonte, né? Ela está pequena, ó, font size, vou colocar aqui uns 45 pixels, por exemplo. Vamos atualizar aqui, ó, já ficou um tamanho bacana. Ele está tudo muito emendado, né? Vou criar um espaçamento aqui, ó, vou colocar uma margem bottom para empurrar o menu para baixo, né?
Então eu vou chegar e empurrar ele para baixo uns 30 pixels, por exemplo. Vamos ver como que vai ficar. Ó, ele empurrou o menu para baixo. Só que agora a nossa barrinha azul ficou um pouco curta, né? A gente tinha colocado 100 pixels nela. Vamos aumentar ela um pouquinho, colocar uns 130. Opa, 130 e vamos ver como que ficou. Ah, já ficou mais interessante, né? Beleza, e agora no nosso menu aqui, o que a gente pode fazer? Vamos colocar um pouquinho de espaço nele também, né? Estão todos muito emendados. Então a gente faz a mesma coisa, ó. Dentro da minha classe Cabecalho, eu quero estilizar as tags A, né? Que eu tenho aqui, ó. Então, dentro aqui de Cabecalho, eu vou estilizar essas tagzinhas A, que são os nossos links. O que eu vou colocar dentro dela? Vou colocar um padding, né, que é um espaçamento que tem entre os objetos. Então, um padding. Para cima e para baixo, eu vou deixar zero para cima e para baixo. Espaço. Agora, para a esquerda e para a direita, eu vou colocar, por exemplo, 30 pixels. Ok? Vamos voltar lá e atualizar. Ó, beleza? Então, manteve a mesma altura que estava, eu não mexi, né, para cima e para baixo, eu coloquei 0, eu mexi só na horizontal, coloquei uma certa distância entre eles. Bacana. Vamos colocar também, tirar esse tracinho, né, que fica embaixo do link. Hoje em dia é bem fora de moda usar esse tracinho. Então, da mesma forma, vou referenciar também, ó, dentro da classe Cabecalho, vou estilizar tag A. E o que eu vou estilizar nela? Eu posso colocar aqui, ó, 2 pontos e estilizar, por exemplo, o hover, que é quando a gente está com o mouse em cima. Eu quero que ele muda de cor. Ele está preto ali, vou colocar ele branco. Ó. Então, fonte não, né? Color, eu quero white. Ele vai ficar branco. E o próprio A aqui, né? Eu vou tirar aquele sublinhado. Então, ó, text decoration, eu vou colocar nome. Ele não vai ter mais aquele tracinho, ok? Vamos atualizar lá. Ó, tirei o tracinho e quando eu coloco o mouse em cima, ele fica branco, que é o nosso hover, tá bom? Beleza. Para essa parte do menu, vamos parar por aqui. Já tá. Vamos só mudar um pouquinho aqui no SES Notícias também e colocar esse notícias de outra cor, né? Tudo preto assim, não ficou muito legal. Então vamos lá. Como esse SES aqui tá tudo preto, como que a gente faz para mudar só uma parte, né, do texto, uma palavra? A gente pode fazer da seguinte forma. Primeiro eu vou mudar ele todo para branco, né, que vai ficar mais interessante. Então aqui no nosso cabeçalho H1, eu vou colocar vou colocar o color como white. Beleza. A gente vai ter ele todo branco. E agora eu quero mudar só o notícias, né? Colocar uma outra cor aqui para ficar mais interessante. Para isso a gente pode utilizar uma tag que ela não tem função específica nenhuma. Ela é uma tag meio coringa quando a gente precisa aplicar alguma coisa. Então eu vou pegar só esse notícias aqui, ó, e colocar dentro de uma tag chamada spam. Então vou aplicar aqui, ó, spam, pegar só esse notícia e colocar dentro dela. Beleza. Se a gente atualizar aqui, ó, vocês vão ver que não muda praticamente nada. Esse spam não tem nenhuma função específica, né? Só que agora eu posso aplicar uma classe aqui. Então eu posso colocar aqui, ó, uma class, vou chamar ela de notícias, né? E criar uma classe só para ele. Então eu vou aqui abaixo do H1, vou criar aqui, ó, notícias. E o que eu quero mudar nela? Só a cor. Vou colocar um color, deixa eu escolher aqui alguma coisa. Vou colocar esse coral aqui, vamos ver como que vai ficar. Um tom de laranja, beleza? Vou parar aqui o meu arquivo, vou rodar ele de novo e a gente vai lá atualizar para ver como ficou. Então, vou atualizar aqui para a gente. Beleza, ele mudou só a cor da notícia. Então, quando você às vezes precisar mudar alguma coisa muito específica, não tem uma tag própria para aquilo,
a gente pode utilizar essa tag spam, tá? É uma tag genérica só para a gente usar como coringa mesmo quando a gente precisa. Ok, feito isso, vamos deixar de lado agora o nosso menu e criar aqui na nossa parte de baixo, né, no nosso corpo de documento, um padrão de notícias, né? Vou criar um padrão qualquer só para a gente ver depois como que a gente insere uma notícia nova dentro dela. Vamos lá? Beleza, então voltando aqui no nosso HTML, ó, nós temos a nossa tag do cabeçalho, ok? Então, abaixo dela agora, terminamos o cabeçalho, vamos criar outra classe. O que a gente vai colocar aqui agora? Para o corpo do documento, a gente não tem nenhuma tag específica agora. A gente pode colocar uma tag chamada section. Então, vamos criar uma seção, ok? Dentro dessa seção agora, a gente vai ter a nossa notícia. Para a gente trabalhar aqui agora, eu vou criar a notícia com título, uma pequena descrição, a matéria em si, né, o que a gente vai digitar da matéria e depois fotos, ok? Então vamos trabalhar com 4 situações, ok? Vamos lá, vamos colocar aqui nessa section, eu vou criar uma classe chamada corpo, tá? Vamos lá na nossa classe. Então, a classe corpo, ela vai ocupar para a gente um width de 85%, né, na nossa largura aqui da página. Ela vai pegar 85% para as matérias não ficarem muito coladas nas bordas, ok? Ele vai ter um background color. Vamos colocar um cinza clarinho só para diferenciar do restante ali, só para a gente ver, ó. Colocar aqui um light gray, ok, e ele vai ter uma margem que para cima e para baixo eu vou colocar 30 pixels, né, e esquerda e direita eu vou deixar automático. O que ele faz? Ele distribui o que sobrar, né, dá um efeito descentralizado, porque ele vai distribuir. Vamos verificar aqui, por enquanto não mudou nada. Ok, o que a gente vai colocar dentro aqui então? Como a gente tinha comentado, a gente vai ter um H1, que vai ser o título. Vamos só escrever aqui para a gente marcar, ó, título. Vamos descendo agora a hierarquia dos nossos títulos, né? Vamos colocar um H2, que vai ser a descrição, ok? Vamos colocar um P, né, que é o parágrafo onde vai ter a nossa matéria. Depois a gente vai ter fotos. Essa parte da foto, agora a gente volta nela. Vamos deixar aqui, ó, vamos pular umas linhas. E a gente vai ter no final um H3, que é o autor, né, para marcar qual que é o autor. Agora aqui, ó, nessa parte das fotos, para ficar bacana, vamos buscar lá do Bootstrap que a gente viu, né, aquela vez. Olha só, vamos entrar aqui no Bootstrap. Então, Bootstrap, vamos relembrar como que a gente importa o Bootstrap para o nosso arquivo, né? Vamos aqui em Docs, a gente vai copiar o link dele, ó, né? Ó, o link onde a gente faz referência ao arquivo do Bootstrap é esse aqui. A gente vai copiar, vamos lá nas nossas configurações, vou colocar acima do meu, porque eu não quero que ele modifique nada no meu, então vou colocar acima, ok. Vamos copiar também o arquivo do JavaScript, caso a gente precise dele, né? Esse aqui é a última coisa antes de fechar o body, então a gente vem aqui no nosso arquivo, ó, antes de fechar o body aqui, vou colocar o arquivo do JavaScript. Beleza, já importei o Bootstrap para dentro do nosso arquivo. O que eu quero agora é colocar um carrossel de fotos aqui, ó, para ficar bonitinho. Então, vem aqui no Bootstrap, qual elemento que a gente quer? A gente quer um componente carrossel. Ok. Ó, ele tem várias opções.
Esse aqui que não aparece nenhum sinalzinho para a gente clicar, não aparece nada. Esse aqui que tem as setinhas, ó, a gente pode clicar. Esse outro aqui que tem a setinha e também marca aqui embaixo, ó, em qual foto que ele está. Então vamos pegar esse aqui, né? Esse aqui tá bonitinho, ó. Vou copiar o link dele, ó. Copiei o link, não, é o código. Copiei o código dele e vou colar aqui. Eu quero ele aqui nesse local, ó. Colei. Então agora eu tenho todas as partes que eu quero do meu arquivo, ó. O título, a descrição, a matéria. Depois eu tenho o carrossel de fotos, né? Um código aqui um pouco grande, mas a gente já pegou pronto do nosso framework. Essa é a vantagem de usar um framework, né? A gente não precisa criar na mão. E depois a gente vai ter o autor lá no final. Ok, vamos copiar agora uma matéria da internet para a gente ver como que isso aqui vai ficar, né? Ó, vou entrar novamente aqui no navegador. Vamos lá na Globo.com, por exemplo. Vamos pegar uma matéria de esportes. Ó, entrei aqui na parte de esportes. Para agradar todo mundo, eu vou pegar uma matéria do Vasco, né, que é o melhor time do Brasil. Automaticamente todo mundo fica contente. Então vamos lá, ó. Vou aqui na série B pegar uma matéria sobre o Vasco da Gama. Vamos ver. Ó, vamos pegar sobre a atuação do Vasco aqui. Beleza, então olha só, a gente tem um título. Vou copiar esse título aqui, Ctrl C, vou colar aqui no local do meu título. Beleza, esse aqui é o meu título. Descrição, o que eu vou ter na descrição? Essa segunda parte aqui, né? Uma pequena descrição da minha matéria. Colei aqui na descrição. A minha matéria em si, o que vai ter na matéria? Vamos colocar, só copiar aqui alguns parágrafos, né? Essa matéria só fala sobre os jogadores, mas tá bom. Então vamos colocar aqui, ó. Temos aqui um parágrafo. Vamos organizar aqui, né? Senão fica muito bagunçado. Ó, então temos aqui um parágrafo. Vamos colocar outro parágrafo para o próximo jogador. Ok, por hora, tá bom. Temos 2 parágrafos. As fotos agora, olha só, nós temos aqui várias fotos, né? Vou clicar com o botão direito nela e copiar o endereço. Então vamos copiar aqui, ó, copiar link da imagem e vamos jogar no nosso carrossel. Ó. Primeira foto, source, né? Imagem src, vai ser aquele link. Segunda foto, temos mais algum aqui? Ó, não temos mais nenhum aí, vamos procurar no Google agora. Vasco, imagens. Tá bom, vamos pegar, ó, essa foto aqui, por exemplo. Ó. Cliquei com o botão direito, copiar link, só para a gente completar aqui o nosso carrossel. Joguei o link. Próxima foto, né? Nós temos 3 aqui nesse carrossel, vamos usar só as 3 mesmo. Vamos colocar essa aqui, ó. Essa aqui é muito pequena. Vou colocar essa aqui. Então, copiar imagem. Ok. Então, teoricamente, só falta aqui o autor, né? Quem que foi o autor daquela matéria? Só para a gente, já que a gente copiou ela, né? Vamos colocar aqui. Por redação do GE, Rio de Janeiro. Foi escrito lá no Rio de Janeiro. Ok. Vamos atualizar lá o nosso site para ver como que está? Então agora vamos lá no nosso site novamente, nosso portal de notícias. Atualizar. Eu acho que ele caiu o arquivo do Python. Vamos finalizar aqui. Rodar novamente. E vamos atualizar. Ó, beleza. Já temos aqui a nossa matéria. Ó. Temos o título, descrição, 2 parágrafos aqui para mostrar a matéria e um carrossel de fotos já funcionando. Nós pegamos do Bootstrap, ele já funciona. E temos aqui no final quem que foi
o autor. Vamos estilizar isso agora, né? Deixar um pouco mais bonitinho. Nosso cabeçalho está muito pequeno, né? Vamos atualizar ele aqui. Nosso cabeçalho está com 130 pixels, tá? Ó, 150 ficou melhor, deu mais um espacinho aqui. Vamos lá, vamos personalizar isso aqui. Primeiro, as matérias, né, os textos estão colados nessa borda aqui. Vou tirar então esse fundo, porque dá essa ideia que está colado, fica muito feio. Então vamos lá no nosso corpo e vou tirar esse fundo, era só para a gente visualizar. Ok, atualizando, ó, temos agora as nossas notícias, beleza? O que a gente pode fazer? Vamos lá. A gente tem uma classe para o nosso corpo, certo? Então a gente pode personalizar o que tem dentro dela, assim como a gente fez com o cabeçalho. Então, corpo. Dentro do corpo eu tenho esse H1. Vamos estilizar ele? O que eu preciso fazer então? Eu coloco ponto corpo, ou seja, dentro do corpo eu quero estilizar o H1, beleza? Eu vou utilizar aquela mesma fonte que a gente já tinha colocado, então eu vou copiar aqui de cima essa fonte do Ubuntu, vou colocar ela. Font size, eu vou colocar tamanho 40, vamos ver, 40 pixels. Vamos atualizar para ver como que tá. Ó, já mudamos a fonte, beleza? A nossa descrição, eu vou trocar só a fonte, mas já fica bacana ela ser só um pouquinho mais simples, né, do que o outro. E ele é o H2 que a gente utilizou. Então, ó, dentro do corpo, eu quero estilizar o H2. Vou mudar também a fonte. E vou ter que diminuir ela um pouco, né? Senão não dá uma ideia muito bacana da hierarquia que a gente precisa do título. Então eu vou colocar essa como 30 pixels, já que a outra está 40. Vamos ver. Beleza, já ficou um pouquinho menor. O nosso parágrafo, eu vou até deixar do jeito que está mesmo, né? No momento está bom assim. E vamos lá no H3, que está com o autor, e personalizar ele também. Então, ó, dentro do corpo, vou personalizar o H3. Vou utilizar a mesma fonte, então vou colar aqui. E o tamanho dela agora pode ser bem menor, né? Então, o font size, vou colocar uns 15 pixels. Vamos atualizar aqui. Ó, menorzinho. Só que está tudo muito colado, né? Vamos só mexer nesses espaçamentos agora. Então, dentro do corpo, Então, vamos lá. Dentro do... Vou colocar um pad no H1 para empurrar o H2 um pouquinho para baixo. Então, eu vou aqui no H1. Vou colocar um pad bottom de 20 pixels. Então, ele vai empurrar o H2 um pouquinho para baixo. Ok. Dentro do H2 também, eu vou colocar aqui esse pad bottom para empurrar o outro texto um pouco para baixo. 20 pixels também. Ó, empurrou os parágrafos, ok. E aqui agora no nosso H3, para distanciar ele da foto, né? Então no H3 eu vou colocar um padding top, né? A parte de cima dele, de 25 pixels, para distanciar ele da foto. Bacana. Então nós temos aqui uma matéria com título, descrição, parágrafo, fotos. Nós temos 3 fotos, né? Elas não estão do mesmo tamanho, eu peguei qualquer uma, então fica mudando assim o local. Mas quando a gente for criar em produção mesmo, é bom ser padronizado, tá tudo certinho. E temos aqui quem que escreveu a matéria, beleza? Então a próxima parte agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma tela agora para que a gente consiga alterar essa matéria, criar uma matéria nova, né? A gente vai ter que entrar nos conceitos do back-end agora, como que a gente faz isso, né? Vamos criar a tela, né? Uma parte front-end, mas o mais importante depois vai ser no back-end, como que a gente trata isso para inserir ele na nossa página, beleza? Então vamos fazer essa parte agora.